Esse daqui hoje é o último verso, né, da sessão guiana que a gente tinha começado, a sessão onde Krishna fala sobre a alma espiritual. Então hoje a gente vai para o texto 30, que é, né, a última parte da sessão guiana. Então, Dehi Nityam Avadhyoyam Dehi Nityam Avadyoyam Dehe Sarvasya Bharata Dehe Sarvasya Bharata Tasmat Sarvani Bhutani Tasmat Sarvani Bhutani Natvam Shotintum Arhasi. Natvam Soshitum Marasi. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, não precisa afligir-te por nenhum ser vivo. Então aqui Krishna continua dando aquela famosa puxadinha de orelha em Arjuna, né? Sabendo novamente, praticamente ele repete, né, de uma maneira um pouquinho diferente o que ele tinha falado anteriormente aqui para Arjuna, né, que não há motivo para não cumprir o dever, né? Sabendo que a alma é eterna, não há motivo para não cumprir o dever. E aqui novamente ele fala que como a alma é eterna, não há nenhum motivo para Arjuna temer qualquer criatura, né? Então aqui a gente entra, né, a partir do texto 31, né, se tu quiser anotar, a gente entra na seção Sakama Karma. Sakama Karma vai do 31 até o 38. Então, esses daqui até, deixa eu ver aqui o... Então, Sakama significa que Krishna vai começar a mostrar para Arjuna o que ele vai ganhar se ele lutar e o que ele vai perder se ele não lutar. Então, o Sakama, na verdade, Kama significa desejos, né? Satisfazer os desejos, Kama. E Sa significa que ela tem algum desejo pessoal, né? Ou seja, ela tem desejos que levam ela a executar certas atividades. É o famoso toma lá da cá, né? Então, eu faço se eu tiver alguma coisa, né, que vai me proporcionar prazer, alegria, enfim. Então, essa é a seção Sakama Karma. Então, aqui Krishna vai começar a falar para Arjuna o que ele ganha e o que ele perde, né? Então, vamos para o primeiro verso aqui do 31, né? Swadharmana picha vikshya Swadharmana Picha Vescha navikam pintu arhasi Navika Pintum Varhasi dharmya di yudachreyonyat Dharmya Diyadacheryunyat kshatrasya navidiyate. Kshatriya Yanavidyate. Considerando o teu dever específico de Kshatriya, deve saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar conforme determinam os princípios religiosos. Assim não há necessidade de hesitação. Então, aqui a gente tinha comentado que Arjuna ele teve 5 motivos, né, que
das argumentações que ele teve com Krishna foram baseadas em 5 motivos para ele não lutar, né? Uma delas foi a hesitação. A Arjuna estava hesitante, né? Ele estava com medo, ele estava hesitante, ele estava com compaixão. Então, aqui Krishna começa falando da hesitação, né? Não há motivo para hesitação e não lutar. Então, vamos tentar ler mais alguns, porque toda essa parte aqui, eles falam praticamente de um único ponto, né? Então, a gente lê alguns e depois a gente meio que resume ali o que foi dito. Então, 32. Yadrichaya chupapanam Yadrichaya chopa panam Swarga dwaram apavritam Swarga dwaram aparvitam Sukhina kshatriya partha Sukhina kshatriya partha Labhante yudam idrisham labante yadam idrisham. Ó Parta, felizes são os kshatriyas a quem surge essa oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Essa daqui tem no CDzinho do Divino Mestre. Ah, tem? Já escutou? Já, muito. É muito bacana. Olha o que eu tenho aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui na minha parede. Vou virar aqui para você ver. Eu tô vendo o Van Gogh ali. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver? Dá para ver, mas não dá para ler muito. Mas dá para ver. Olha que bacana, hein? Aquela música, sabe qual é a música? Essa semente original? Sei. É bonita essa música demais. Ela é um dos versos do Bhagavad Gita também, né? Sim. Muito legal. Então, 33. Atache tvam imam dharmyam Artache tuam imandarmyam sangramana karishyasi sangramana karishyasi tata swadharman kirtincha tata swadharman kirtincha hitva papam avapsyasi. hitva papam avapsyasi. Se, contudo, não executares teu dever religioso e não lutares, certamente incorrerás em pecado por negligenciar teus deveres, e assim perderás tua reputação de lutador. Então, 34. Akirtin chapi bhutani Akirtin chapi bhutani katayas. Isso aqui tá complicado. Katayasyanti te vyayam katashyanti te vyayam sambhavitasya chakirtir sambhavitasya charkirtir maranada tirichate. Maranadar tirichate. As pessoas sempre falarão da tua infâmia, e para alguém respeitável, a desonra é pior que a morte. Bhayadranatu paratam Bayaranadu paratam
Mansyante tvam maharataha Mansyante tvam maharataha yesham cha tvam bahumato Yeshancha tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam Bhutva Yazi Lagavam. Ó grandes generais, que tem na mais alta estima o teu nome e tua fama. Os grandes generais, que têm na mais alta estima o teu nome e tua fama, pensarão que deixaste o campo de batalha simplesmente porque estavas com medo, em virtude de que irão considerar-te insignificante. 36. Vacha vadans chabahum Avachavadans Chabahum Vadyashanti tavahitaha Vadyashanti Tavahitaha Nindantas tava samartyam Nidantastava Samartyam Tatu dukatarannukim Tatudo Kataranukim. Teus inimigos te descreverão com muitas palavras indelicadas e desdenharão de tua habilidade. O que poderia ser mais doloroso para ti? Então, né, todos esses versos aqui, eles seguem uma linha, né? Então, Krishna começa falando para Arjuna que ele é muito afortunado, né? Por ele ter nascido numa família de kshatriya, por ele seguir os princípios religiosos de um kshatriya, e fala para ele que a boa fortuna de um kshatriya vem quando aparece uma luta sem ele ter procurado por aquilo, né? Ou seja, ela apareceu. Então, esse é um cartão, né, para os kshatriyas, é um cartão que abre as portas dos planetas celestiais. Então, geralmente, né, o kshatriya ele tem certas liberdades, né, porque tudo é separado, né, na cultura védica de acordo com a natureza de cada pessoa. Por exemplo, existe aquelas pessoas que são mais intelectuais, que gostam mais de estudo, que gostam mais de profundidade, né, para compreender realmente o porquê que o mundo existe, o porquê que a gente está aqui. Então, são os intelectuais, professores, né, enfim, são chamados de brahmanas, né, os sacerdotes, pessoas que estão mais no modo da bondade, né? Depois delas, tem as pessoas que estão mais no modo da paixão, que aí são os administradores, são os kshatriyas, eles, né, os guerreiros, os lutadores, enfim, eles têm certas naturezas, né? Então o kshatriya ele pratica a violência, né? Porque isso é uma religião para ele. Porque se ele precisar defender uma outra pessoa, ele vai saber o que fazer, né? Mas ele também segue códigos. Ele não luta com quem não quer lutar. Ele, né, não maltrata pessoas indefesas que não têm as habilidades que ele tem. E abaixo deles estão as pessoas que estão mais em bondade e paixão, né? Tá meio que mesclado, que são os vaixas, os agricultores, né? Que mexem com o campo, com as vacas, com o leite. E depois deles, né? Tem os shudras, os trabalhadores, né? Braçais, ou pessoas que não estão muito interessadas em conhecimento, né? Elas estão mais interessadas nos prazeres temporários, né? Então, disse que essas pessoas estão mais em ignorância, né? As pessoas que
né, que não estão muito interessadas em conhecimento espiritual, acham que o mundo é isso mesmo, que está tudo bacana aqui. Então, Krishna fala para Arjuna, na posição de kshatriya dele, que essa oportunidade que ele está tendo aqui nesse momento já abriu para ele as portas dos planetas celestiais. Então, ele tem uma escolha, né? Como na vida, a gente só tem uma escolha, né? Ou a gente faz, ou a gente não faz. Ou a gente é, ou a gente não é. Então, são duas escolhas. Na verdade, uma só, né, que tu vai optar. E para Arjuna que não está sendo diferente, Krishna está dando uma escolha. Então, ele começa a mostrar para ele, olha, você é um guerreiro renomado, reconhecido, você trabalhou muito duro para conseguir tudo isso que você conseguiu. Prestígio, fama, reconhecimento, e as portas dos planetas celestiais estão abertas para ti nesse momento, né? Agora, se você não agir, né, segundo sua posição como um kshatriya, né, como um guerreiro religioso que está aqui para cumprir um propósito que você não procurou por isso, mas a situação está presente, né, diante de você. Então, se você não executar esse seu dever, essas outras coisas aqui vão acontecer. Que aí Krishna começa a mostrar o ponto negativo para ele, se ele não lutar, né? Então, se ele não lutar, todas aquelas pessoas, inclusive o mestre espiritual dele, inclusive os inimigos dele, vão descrever ele sempre com palavras indelicadas, né? Ninguém ali está pensando que Arjuna estava sentindo compaixão. Se ele saísse do campo de batalha, as pessoas iam dizer que ele estava com medo, né? Que ele fugiu. Ah, ele fugiu. Imagina um guerreiro como Arjuna fugindo do campo de batalha. E aí Krishna fala para ele, né? O que pode ser mais doloroso para ti do que isso, né? Ser desrespeitado e tudo aquilo que você conquistou, derrotando o Senhor Shiva, agradando o Senhor Indra, que todos eles deram armas especiais para Arjuna devido ao reconhecimento que tiveram com ele, né? Agora, se ele sai do campo de batalha, mesmo que ele vá para a floresta, como ele tá intencionando aqui, né? De compaixão, de não violência, eu vou para a floresta, vou meditar, vou me tornar uma outra pessoa. Krishna, ao mesmo tempo, está dizendo para ele que vai ser impossível, né? Que a natureza dele é essa. Mesmo que ele vá meditar em algum lugar solitário, uma hora ou outra, algum outro yogi vai aparecer lá, vai falar alguma coisa que ele não goste, e a Arjuna vai novamente, né, demonstrar a natureza que ele tem, que é uma natureza de paixão, uma natureza de luta, de competição, de progresso em algo que ele está visando, né? Então, paixão significa isso, significa a pessoa estar querendo crescimento, expansão, né? Então, isso é paixão. Só que não tem, assim, como manter algo somente com a paixão, né? Então, Krishna está dando ferramentas para Arjuna para ele, né, para que ele possa usar essas ferramentas para se manter acima daquilo que ele está vendo no momento, né? Então, né, isso resume mais ou menos os versos anteriores que a gente leu. Isso, toda essa argumentação de Krishna para Arjuna, a gente poderia dizer que é uma argumentação para que ele siga o Dharma dele, que por algum motivo ele não quer seguir. Esse é esse tom dessa parte da conversa. Olha, você tem um Dharma, ele está explicando para Arjuna, você tem um Dharma, seu Dharma é esse, por causa da sua posição na sua casta, por conta de tudo que você já fez, por que você precisa fazer, você tem um Dharma, né? Você não está querendo cumprir seu Dharma por outros motivos aí, mas eu estou te dizendo que você tem que cumprir o seu Dharma. É basicamente isso. Que o Dharma, assim, muitas pessoas
considera o Dharma como religião, né? Porque Dharma significa religiosidade também, né? Mas o Dharma ele vai muito, muito mais além do que isso. Então, quando a pessoa sabe, né, o que significa Dharma, e é exatamente isso que Krishna está passando para Arjuna aqui, está mostrando uma visão mais ampla do Dharma, né? Por exemplo, eu sei que é uma comparação assim meia estranha, né? Mas, né, espero que ninguém se ofenda com isso, né? Mas vamos dizer que tu tá. Sabe aqueles trilhos de trem que são feitos numa grande altura? Que é Uhum. tipo uma ponte, né? Então vamos dizer que tu tá numa ponte dessas, né? E tu vê que tem um cara que ele é muito, muito, muito grande, sabe? Ele é fora do normal, assim, de tão grande que ele é. O trem tá vindo cheio de criança. Vamos colocar nessa situação. O trem tá vindo assim, cheio de crianças, vai ser um passeio de escola, e o trem tá vindo muito rápido, e tu olha assim à frente, tem esse cara que ele é muito grande, e tem uma falha no trilho. O trilho se quebrou, que nem aquele filme antigo do Superman lá, que ele se coloca no trilho, sabe? Então tu tem uma opção ali, tu tem uma escolha a fazer. Ou tu pega aquele cara que é muito grande e coloca ele nesse buraco para o trem passar por cima, provavelmente tu vai sacrificar a vida dele, ou tu permite que o trem siga e todas aquelas 200 crianças que estão dentro do trem caiam nesse buraco ali. E todas elas vão morrer porque o trem vai cair lá embaixo, né? E é muito alto. Vamos dizer que tem uns 200 metros de altitude ali. Então, tá apenas nas tuas mãos a decisão. Então, isso é Dharma. Isso é um aspecto do Dharma. Porque tu tem a opção de sacrificar uma vida ou deixar com que várias outras vidas se sacrifiquem. Tá certo que isso, né, não tá na tua capacidade, não, eu vou decidir isso. Não, tu tem uma opção ali, tu vai ver o que é mais viável naquele momento. Então, quando tu toma uma atitude correta, apesar de ser uma atitude que vai causar grande impacto a outras pessoas, segundo as escrituras sagradas, qualquer que seja elas, não só os Vedas, tu não incorreu em pecado, apesar de materialmente, né, aqui no mundo material, tu ter que assumir certa culpa, né? Ser preso por tantos anos por fazer tal coisa, mas segundo a visão dármica, quando é para proteger outras vidas, né, tu pode executar essa atividade. Mas aí também é que entra o grande mistério, né, ou macete, é que tu tem que ser uma pessoa qualificada para fazer tal escolha, né? Então, por isso que Arjuna foi colocado nessa posição, porque Arjuna era essa pessoa para tomar essa atitude. Então, por isso que Krishna começa falando para ele sobre a alma espiritual. Não, a alma não mata e nem é morta. A alma é eterna. Ou seja, Krishna está vendo outra coisa aqui, que Arjuna não consegue ver no momento. Então, Arjuna está fazendo uma festa espiritual dentro de si. Ele está pensando. Pode falar. Bhagavan, a Arjuna era um kshatriya, né? Isso. Shastriya. Isso. Kshatriya. Kshatriya. Isso eram as 4 castas de antigamente. Isso existe até hoje, as pessoas são assim até hoje, isso é da natureza humana? Ou a gente tem um pouquinho de cada um desses dentro da gente? Então, existe pessoas que estão mais na bondade, né? Isso é fato. Tem pessoas que estão na bondade e na paixão,
Então, naquele não total equilíbrio, né? Mas ela tá querendo progredir materialmente, mas ao mesmo tempo ela está querendo paz eterna, paz espiritual, né? Então ela tá migrando, né, da paixão para a bondade. E existe outras pessoas que estão mais em paixão e ignorância, outras estão mais em ignorância, outras estão só em paixão. Então é tudo meio que mesclado, sabe? É como se a gente, por exemplo, faz uma trança, vamos pegar o cabelo de uma menininha e pintar ele de 3 cores, né? Azul, amarelo e vermelho. Ou azul, vermelho e preto, vamos dizer assim, né? Para simbolizar a paixão, a bondade, a paixão e a ignorância, né? Então, se a gente pega e divide nessas 3 mechas e começa a entrelaçar, né, para fazer uma trança, a gente vai ver que elas se mesclam, né? Uma hora o azul está por cima e o vermelho está no meio, o preto está por baixo, outra hora o preto está por cima, o vermelho está no meio e o azul está por baixo, porque mostra que a gente passa por essa fase, né, de, de mescla. A gente muitas vezes, durante o dia mesmo, a gente pode acordar naquela ignorância, xingando tudo, poxa, não consegui dormir bem, acordei assim e tal, mas acontece algo no nosso dia ali que muda completamente isso, né? Aí a pessoa pensa, não, nossa, isso daqui me deu uma nova ideia, agora eu quero aplicar nisso, quero me dedicar a isso. E muitas vezes durante a noite ou algo assim, a pessoa está mais naquela bondade, pô, quero ficar mais tranquilo, mais no silêncio. Então a gente experimenta isso, na verdade, no nosso dia, né, o tempo todo. E o objetivo é a gente alcançar o estágio que as escrituras chamam de Sattva-guna. Sattva-guna significa se manter acima da bondade material. Ela já passa a ser uma bondade mais espiritualizada, né? Então, a bondade de ajudar, a bondade de falar coisas boas, a bondade de vibrar numa outra frequência mais pura, ela é muito válida. Só que além dela tem uma outra, né? Que é uma bondade mais pura que te capacita a compreender a nós mesmos, né? E compreender a Deus também. Então, o objetivo que Krishna está dando aqui para Arjuna é para ele alcançar essa sattva-guna, para ele sair da paixão aqui que envolve tudo isso, né? E, de certa forma, aqui Krishna está ludibriando Arjuna, né? Poxa, mas tu não fizer isso, imagina, tu vai perder tudo isso que tu conseguiu, né? Porque Krishna sabe que Arjuna estava nessa plataforma da recompensa, né? E todos nós estamos, né? A gente quer uma recompensa por algo. A gente não dá um passo se a gente não tem certeza, né? A gente não dá aquele famoso pulo, né? Para aquilo que a gente quer se a gente não tem certeza. Então, se a gente observar por esse ponto, né, para um alpinista ou para um nadador, né, até é bom que ele veja onde ele vai pular, né? Mas quando se trata de vida espiritual, é um salto de fé. Então você tem que pular e você nem está vendo, você apenas acredita naquilo, né? Então quando a gente pula apenas acreditando, isso realmente é tomar um risco que vai te dar um benefício. E geralmente esses tomadores de risco são os que coordenam o jogo depois, né? Porque eles estão dando um pulo para algo que ninguém consegue ver, né? Apenas eles. Eles acreditam, né? Então é esse pulo que Krishna está querendo que a Arjuna dê, né? Por
isso que ele começa a falar sobre as trocas, né? Não, mas se você fizer isso, você vai ter isso. Se você fizer tal coisa, você vai ter tal coisa. Se você não fizer isso, você vai perder tudo isso, né? E aí dá a opção para ele. E aí, o que tu vai fazer, né? Porque a decisão última sempre vai ser nossa. As opções estão ali, mas a decisão última sempre vai ser a nossa. Então, vamos para o 36? Avachyavadanschabahum. Esse já não foi, não? Ah, é, foi. Já foi, já foi. Já foi. Então é o É o 37. 37. Tova prapsyasi swargam Hatova prapsyasi swargam jitva va bhokshase mahim jitvava bhoktyase mahim tasmadu tishta kaunteya tasmadu tisha kaunteya yudhaya krita nishchayaha. yudaya krita nishchayaha. Ó filho de Kunti, ou serás morto no campo de batalha e alcançarás os planetas celestiais, ou conquistarás e gozarás o reino terrestre. Portanto, levanta-te com determinação e luta. Então aqui Krishna dá a opção para Arjuna, né? Ou você será morto no campo de batalha, ou vai alcançar os planetas e alcançará os planetas celestiais, ou gozará o reino terrestre, né? E aí, vamos lutar, Arjuna. Tu não tem motivo para desistir, não tem motivo para se lamentar. Já está sabendo que a alma é eterna, não morre. E agora a decisão está aqui. Ou você vai passar por isso de qualquer jeito, né? Não tem fuga. Ou seja, Krishna cortou completamente a ilusão que a Arjuna tinha até então de que não, vamos virar a quadriga aqui, vamos fugir, vamos para a floresta, né? Vamos esquecer a luta, vamos viver, né? Então aqui Krishna cortou isso da mentalidade de Arjuna. Não, você é um kshatriya e você vai passar por isso de qualquer jeito. Ou você vai morrer aqui hoje, ou você vai vencer e desfrutar do reino, né? Agora não tem para onde correr. E esse foi o último verso, né, que falava sobre Sakama Karma, sobre a troca, né, de benefícios. Então, aqui, a partir do texto 39, a gente já entra num outro assunto, um assunto mais refinado, que se chama Nishkama Karma. Então, Kama, como a gente já falou, são desejos, são aspirações, luxúria, enfim, todo tipo de desejos que que se conhece e que não se conhece, se denomina como kama, né, desejos. E a diferença do anterior, que era o sakama, esse nishkama significa sem desejos. Nish significa sem, e kama, desejo, sem desejo. Mas o que significa esse sem desejo, né? É sem desejo pessoal, sem desejo próprio, sem desejo de que algo seja só para mim, para minha família, para minha sociedade, para minha nação, para o meu país, enfim. Então, Nishkama significa estar livre de desejos, né? Tudo que deseja é para Deus. Então, aí as coisas realmente acontecem, né, de uma maneira que não gera karma, né? Porque tanto um quanto o outro, né, sakama, karma, gera reações que a gente vai ter que pagar. Nishkama, karma, geram reações que a gente está livre.
né? Tu não vai precisar pagar por aquilo, tu não vai precisar sofrer ou desfrutar daquilo, né? Porque aquilo já se denomina uma plataforma transcendental. Então, aqui nesse Nishkama Karma, Krishna começa a entrar no serviço devocional. Só que ele vai apresentar outras coisas que a gente vai ver no meio tempo. Então, este Nishkama Karma, né, se tu quiser anotar, ele começa do texto 39 e vai até o 53. A gente não leu o 38 ainda, hein? É agora que eu tinha, agora que eu fui notar. Então, esse 38 que a gente vai ler agora é o último texto, né, o último verso da sessão Sakama Karma, a sessão de toma lá da cá, né, ou de recompensa. Sukha dukhi same kritva Sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo labha labho jaya jayo tato yudhaya yujasva tato yudaya yujasva naivam papam avapsyasi. naivam papam avapsyasi. Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando esse procedimento, nunca incorrerás em pecado. Então aqui Krishna dá uma chave de ouro que passa totalmente desapercebida, sabe? Por muitas pessoas, falo até mesmo por devotos, passa desapercebida. É uma chave assim que tem aqui o segredo de qualquer sucesso, sabe? Tanto material quanto espiritual. Krishna começa falando para Arjuna, né? Sukha Dukhi. Sukha é felicidade, Dukkha é tristeza. Sukha Dukhi, Samekritva. Fazendo assim, se a pessoa apenas começar a fazer isso, mesmo que mecanicamente, né? Fazer as coisas por uma questão de dever. Não importa se é boa, não importa se é uma coisa ruim, mas se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer da melhor maneira possível, sem, sem visualizar o resultado. Ou seja, a pessoa está 100% envolvida na experiência. Ou seja, isso daqui é a chave do famoso poder do agora, né? Que virou muito, né, tá muito em alta hoje, né? O poder do agora. Não visualize o futuro, não, porque não existe, não pense no passado, porque não tem o que fazer. Então aqui Krishna está falando para Arjuna, tudo o que tu tem que fazer é o teu dever. Você nasceu para isso, né? Você foi treinado para isso, você estudou para isso, você sabe como fazer. Então tudo que você tem que fazer é se entregar à atividade. Vá lá, apenas faça por uma questão de dever, sem levar em consideração se você vai ganhar ou vai perder, porque se você pensa, será que eu vou ganhar? Automaticamente você está se colocando lá no futuro, né? Será que eu vou perder? Você já está vibrando no passado. Então são coisas que quando a gente se livra desse tipo de pensamento e só age, o resultado vem. E esse resultado, quando a gente não quer, né, a gente já falou isso algumas vezes, quando a gente não deseja esse resultado para a gente, né, quando a gente apenas faz, parece que o resultado triplica. Porque é uma lei, né? Tu tem que receber por aquilo que tu está fazendo.
Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, tu tem que receber por isso. Isso é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Mas quando você não deseja o fruto daquilo que você está fazendo, ele vem triplicado. E isso não tem como burlar essa lei. Não tem como enganar ela, porque envolve o sentimento. Não é que eu vou fazer e externamente eu fico pensando, não, eu não quero o resultado, mas lá no fundo a pessoa tá desejando, tá se sentindo feliz porque ela vai alcançar aquilo, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele está muito mais além, né? O conhecimento, ele se preserva em si mesmo. Então, no momento que honestamente, na parte interna do nosso ser, né, a gente realmente não deseja tal coisa, apenas faz para ver os outros bem, os outros felizes, né, o resultado vai vir com certeza. Então, aqui Krishna começa já a revelar para Arjuna o sucesso que ele vai ter, né? Se ele apenas fazer o que ele nasceu para fazer, né? Então, agora sim, Krishna vai começar a falar sobre Nishkama Karma, a ausência de desejos pessoais, que começa do 39 até o verso 53. Então, a gente vai para o verso 39, que é o primeiro verso dessa sessão, né? Essa sessão temática aqui do Nishkama Karma. Eshate Bihita Sankye Eshate Bihita Sankye Bodhi Yogi Tuiman Shrinu Buddhir Yogi Tuiman Shrinu Bodhya Yukto Yaya Partha Buddhya Yuktu Yaya Parta Karma Bandham Prahasyasi. Karma Bandham Prahasyasi. Até aqui, descrevi-te esse conhecimento através do estudo analítico. Agora, ouve enquanto te explico em termos do trabalho sem resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando ages com esse conhecimento, podes libertar-te do cativeiro decorrente das ações. Então aqui Krishna já alerta Arjuna que a parte de Sankhya Yoga, né, o estudo analítico, analisar a raiz, né, das coisas até tu chegar a uma causa. Como a gente falou, né, se eu tenho um corpo, meu pai tem um corpo, o pai do meu pai tem um corpo, meu tataravô tem um corpo, né? Então significa que o criador, né, o engenheiro desse universo aqui, ele também tem um corpo. Então isso é o conhecimento de Sankhya, é tu analisar os objetos materiais até chegar a uma causa, né? Então esse capítulo também ele é denominado como Sankhya Yoga. É o estudo analítico, né, das coisas materiais para chegar até um conhecimento espiritual, que foi um conhecimento que foi transmitido por uma das encarnações de Krishna que apareceu em Satya Yuga, há milhares de anos atrás, né, chamado Kapila Deva. Então, Kapila Deva foi filho de Devahuti. Calma aí que a gente fala as coisas aqui e o Google muitas vezes escuta e responde ali. Mas né, ele foi filho de Kardama Muni e Devahuti. E Kapila Deva ele foi assim o precursor, né, da Sankhya Yoga. Tem dois Kapila Deva, né? Um era um impostor e o outro era a suprema personalidade de Deus. Então, muitas vezes, né, até mesmo talvez no significado aqui
Desse verso, Prabhupada vai falar um pouco dos dois kapilas, né? E do que a filosofia Sankhya, né, proporciona. Mas Krishna já falou, né, para Arjuna sobre os benefícios e malefícios, né, da desistência da luta. Então aqui Krishna vai ir um pouquinho mais além, né? Então vamos pro verso 40. Nehabhikramana Nehabhikramana pratyavayo navidyate pratyavayo navidyate swalpam apiyasya dharmasya swalpam apiyasya dharmasya trayate mahato bhayat. trahate mahatobaya. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso nesse caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então aqui, se a gente nota, Krishna ele começa a alertar Arjuna, né? Ou seja, como um bom amigo, né? Como um bom amigo, Krishna tá começando a alertar Arjuna que daqui para frente não tem mais volta. Isso para a gente também, né? No momento que a gente começa a seguir um processo espiritual de autoconhecimento, de compreender Deus, de compreender a natureza material, como as coisas funcionam, é como se a gente desse um passo numa ponte e jogasse uma bomba para trás, né? Ou seja, só tem a opção de seguir em frente. Os Vedas todas falam que se você ainda pretende desfrutar do mundo material, meu amigo, não olhe para a forma tríplice curvada desse menino azulado, né? Dessa suprema personalidade de Deus, a forma tribanga, né? Que é a famosa forma que Krishna está tocando flauta. Né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A famosa forma onde Krishna está tocando flauta. Então, as escrituras falam que se você ainda pensa em desfrutar deste mundo material, ele fala que você não deve olhar para essa forma aqui, ó. Essa forma. Não sei se dá para ver direito. Tá. Mas é a forma de Krishna tocando flauta, né? Porque quando, por exemplo, se a gente vai até algum lugar, né, uma festa, ou na casa de alguém, ou qualquer lugar, e tá tudo escuro, a gente entra, né, tomando muito cuidado, assim, né, com tudo, mas a gente tá totalmente ignorante do que está ao nosso redor, né, o que pode estar ao nosso redor. Então a gente vai andar com muito tato, né, para não se machucar em nada. Mas se alguém vem e acende a luz, fica muito fácil da gente ver onde a gente está, o que tem ali, o que apresenta risco ou não, né, para a nossa integridade. E a vida espiritual é assim. No momento que a gente decide praticar algo que começa a dar autoconhecimento para a gente, é muito difícil da gente dar um passo atrás e fazer de conta que a gente não vivenciou, que a gente não experienciou tal coisa, não sentiu tal emoção, tal sentimento que aquilo proporciona. Ou seja, tu começa a ver que tu mudou. Né? Todo estudo, todo processo espiritual, seja qual for, é para você sentar, praticar e levantar diferente. Né? Então, se você levanta a mesma pessoa que sentou,
significa que o resultado não fez efeito ainda, né? Então, no momento que tu sente que teve uma mudança na tua vida, não tem como tu voltar atrás e fazer de conta que nada aconteceu, né? Então, é essa, é esse, é essa lição que Krishna está dando para Arjuna aqui. Krishna está alertando o Arjuna, daqui para frente o negócio fica sério, não tem mais como voltar atrás. Você não vai ser a mesma pessoa. Então, aqui, Krishna começa falando sobre Bhakti Yoga. Pode falar. E qual é esse mais perigoso tipo de medo? Então, o mais perigoso tipo de medo é a gente perder a nossa forma humana de vida. Esse é o maior tipo de medo, porque eu sei que muitas vezes é difícil das pessoas acreditarem nisso, porque a gente tem uma experiência de que eu estou nesse corpo humano, então, né, eu sou humano, né, eu sou o corpo, eu sou fulano de tal, moro, trabalho, né, as identificações. Mas, segundo as escrituras, não só védicas, né, como qualquer outra escritura, falam sobre a transmigração da alma, né? A transmigração da alma. A alma constantemente está transmigrando de um corpo para outro devido às nossas atividades. Isso vai ser explicado aqui também mais adiante, né? Então a gente vê que tem muitas pessoas que, apesar de estar num corpo humano, têm uma vida totalmente animal, né? A história tá cheia disso, né? Eu não cheguei a ver, mas ouvi, né, que ficou muito famoso um seriado que conta a vida de um serial killer americano, né, que foi descoberto na geladeira dele pedaços de pessoas, né, o cara era um canibal. Então, segundo os Vedas, são rakshasas, né, são, são pessoas, né, por assim dizer, que estão com uma mentalidade muito baixa, né, que são capazes de comer um semelhante ali, né? De guardar pedaços da pessoa no freezer, né? Então a gente vê que, embora esteja num corpo humano, qual vai ser o próximo corpo de uma pessoa assim, né? A pessoa já está vibrando naquela frequência baixa, né? E assim como tem animais, por exemplo, que estão numa plataforma já relacionada à bondade. Por exemplo, a vaca, né? A vaca vegetariana, pacífica, não agride ninguém, se defende, é claro, como todo animal, né? Mas oferece algo, né, para o sustento humano, o leite, derivados de queijo, ou seja, é um animal que está mais na bondade. Então, segundo a literatura védica, existe um ciclo evolutivo, né? A qual, por exemplo, a vaca é o último animal, né, da cadeia evolutiva. A partir dali, ela já obtém a oportunidade de uma forma humana de vida, na próxima vida, né? Se não for interrompida também, é claro. Mas o que Krishna fala aqui é que se você pratica que seja um pouquinho de serviço devocional a Deus, isso te livra do tipo de medo mais perigoso, que é perder a forma de vida humana e ficar sujeito ao ciclo da natureza material, sabe-se lá por quantas vidas, né? Então, essa era que a gente está vivendo, essa Kali Yuga, em específico, ela é uma era muito abençoada. Embora o Bhagavata, que é o curso pós-graduado do Bhagavad Gita, diga, né, Parikshit Maharaja, que é um dos descendentes, o último descendente, né, dos Pandavas, de Arjuna, foi o único que restou, né, depois da batalha, porque, né, os Pandavas se retiraram. Mas quando ele encontra Shukadeva Goswami, que é um sábio que veio para narrar o Srimad Bhagavatam, ele só veio para isso, né? Nasceu, veio só para isso e dali ele já abandonou esse planeta.
Parikshit Maharaj, não, Shukadeva Goswami fala para Parikshit Maharaj, Kalerdosha Nidera Jan, Esha Hi Ekumahaguna, Kirtanyadeva Krishnasya Mukta Sangha Paramvrajit. Ele fala que, embora Kali Yuga, essa era, seja um oceano de defeitos e um oceano de miséria, ainda assim existe uma boa qualidade nessa era, que se você cantar os santos nomes de Deus, né, com devoção e entrega, você logra qualquer resultado benéfico nesse mundo. No final da vida, você vai para Deus sem sombra de dúvida, né? Só que, ao mesmo tempo, ele fala que as pessoas de hoje, elas são muito dedicadas e muito esforçadas somente a atividades materiais, as quais acabam quando esse corpo acaba, né? Então, imagina só, se Krishna aparece de milênio a milênio, e nessa era que a gente está vivendo, né, no início dela, Krishna apareceu e trouxe um processo que é muito fácil para essa era. Os Vedas descrevem, né, qual pessoa inteligente não aceitaria esse processo, né? Então, a nossa autoproteção é justamente colocar Deus no centro de tudo e fazer as coisas com que, né, para que ele seja beneficiado. Então, isso livra o nosso karma, né? Então, aqui, essa primeira colocação de Krishna aqui, né, é justamente para Arjuna abrir os ouvidos a partir daqui, né? Então, agora ouça, Arjuna, que agora eu vou começar a te falar sobre o processo mais elevado, que é o processo de serviço devocional, o qual vai te proteger de tudo. Então, essa é a essência desse verso aqui. Pode falar. Eu não consigo assimilar muito bem essa parte de cantar o santo nome do Senhor, né? Eu entenderia se fosse uma coisa mais ampla, assim, de quando você fala cantar o nome do Senhor, seria ser devoto, fazer uma série de coisas, de bondades. Talvez porque na minha cabeça tenha que ter atitude, né? Eu acho que na minha cabeça, simplesmente cantar o nome do Senhor não traz alteração nenhuma para mim. Como que isso pode ser suficiente, sabe? É a chave, é o que faz toda a mudança, é a única coisa possível, mas para mim, com a cabeça que eu tenho, é uma coisa assim completamente ínfima, irrisória, né? Perto da modificação que eu entendo que eu tenho que fazer na minha vida, né? Não sei se eu me fiz compreender. Sim, sim. Mas vamos supor assim que tu ganha um baú. Esse baú tá com um tesouro assim inestimável dentro dele. E uma outra pessoa chega e te dá uma chave. Só que tu fica naquela dúvida, nossa, será que essa chave vai abrir? E aí tu acaba deixando a chave meio que de lado ali e fica tentando outras maneiras de abrir esse baú, que chave nenhuma vai conseguir abrir ela, a não ser a chave que tu tem e que tu tá deixando ela de lado ali, né? Ou seja, o Mahamantra, né, esse Mahamantra que Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, veio nos trazer, né, ele, ele é descrito como, né, Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Ou seja, esse canto congregacional, né, dos santos nomes de Deus, ele vem direto do mundo espiritual. Ou seja, ele não é nem um pouquinho diferente de Deus. Porque, como Deus é absoluto, né, o nome dele é absoluto. Então, Deus, na verdade, é como uma posição. É como o presidente da República, né? Então, o presidente da República tem o nome, ele tem uma vida, ele tem as atividades dele, enfim, mas
Deus também. Deus seria o nome de Krishna, né? Ou o nome de Allah, o nome de Javé, enfim. Ele se apresenta para diferentes pessoas com diferentes nomes para mostrar uma qualidade dele, né? Como Allah significa grandioso, né? Aquele que é muito grande. Então é uma qualidade. Mas existe, né, um nome que, segundo os Vedas, ele apareceu com esse nome, né, na forma pessoal dele como Krishna, que significa o todo atrativo, né? Ou seja, tudo se atrai para ele, tudo tem um início nele, né? Ele é a semente de tudo, ele é a causa de todas as causas. Então, Krishna significa isso, né? A causa de todas as causas, a personalidade toda atrativa, né? Então, quando você canta esses nomes, não é para beneficiar o mundo, não é para beneficiar outras pessoas, não é para beneficiar Deus, não é para Deus, e sim para nós, nosso próprio crescimento. Então, quando tu entra realmente nessa vibração sonora, ela te possibilita a ver e compreender coisas que antes a gente não compreenderia. Porque quando a gente está cantando esses santos nomes, Deus está presente ali. Ele está exatamente do teu lado aqui, sabe? Quando tu está cantando esses nomes, tu está numa associação direta com ele. Então, existe, é claro, né, certas regras e regulações, né, que vão te permitir a ter um acesso mais limpo, né, a tudo isso. Por exemplo, existe 10 ofensas que a gente deve evitar quando se canta os santos nomes, né? Mas esse é um assunto que a gente vai falar um outro momento. Mas existe 10 regras básicas, né, ofensivas que tu deve evitar ao cantar de santos nomes. Porque, né, como é dito, quando a gente está cantando, a gente está em associação direta com Deus. Então, tu não vai cantar os santos nomes conversando com alguém, né? Ah, Hare Krishna. Oi, aí, beleza? Tudo bom? Krishna, Krishna, Hare Hare. Pô, que legal, sabe? Porque é a mesma coisa. Vamos dizer que tu tá nas tuas atividades, no teu trabalho. E eu ligo para ti. Tu tá ocupado, né? E eu ligo para ti e bem assim, poxa, Otávio, tô precisando da tua ajuda, tô precisando conversar contigo. Tô precisando desse momento, mas espera aí, só um pouquinho aí. Ô, fulano de tal, tu consegue fazer isso daí para mim? Não, mas, poxa, Otávio, olha só, eu preciso da tua atenção. Não, 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 ô, fulano de tal, agora eu não posso conversar contigo que eu tô conversando com o Otávio. E aí a gente começa a conversar de novo, vem outra interrupção, outra distração, né? O que que tu vai fazer no momento desse, né? Sendo bem sincero, tu vai desligar o telefone. Pô, o cara não tá querendo conversar comigo. Então tu vai desligar o telefone. Então a mesma coisa, Krishna. Quando tu assume esse processo de conexão, de cantar os santos nomes para se purificar, para que essa purificação te traga uma visão espiritual de tudo, e tu comece a ver o mundo de outro ângulo, de uma outra perspectiva, não mais se identificando, tá certo que no início a gente se identifica, a gente comete ofensa e tudo, mas esses santos nomes, eles são tão poderosos que mesmo que tu cometa certas ofensas, ele ainda assim vai te proteger desse tipo de medo mais perigoso. Porque no momento que tu começa, pelo menos, a vibrar, né, os santos nomes de Deus, seja como tu conceba ele. Não importa se é Krishna, se é Allah, se é Buda, enfim, não importa. Ele vai te dar uma segurança. Ele vai te colocar numa plataforma aonde muitas vezes nem sonham que existe. Então esse é o poder do Mahamantra, né? Esse é o poder dos santos nomes de Deus. E, e qualquer um que começa a praticar ele começa a ver que o negócio dá resultado, sabe? É eficaz.